Eu queria saber quais são os primeiros passos para uma empresa que quer começar a entrar nesse mundo de data-driven, ser mais analítica e ser mais assertiva. O primeiro passo é a prática analítica, desenvolver essa habilidade. E ela começa de um jeito muito simples. Pensa em qualquer tomada de decisão que tenha no seu dia, de venda, de marketing. Pensa nas pessoas que estão envolvidas nessa reunião. Geralmente, a gente pega o relatório e cada um defende sua opinião. Sim. Isso é uma tomada de decisão baseada em argumentação, não em dados. O que a gente deveria fazer? Todo mundo colocar os nossos dados em cima da mesa e olhar juntos para eles. A partir dessa prática analítica, a gente desenvolve uma habilidade de olhar para a informação de um jeito diferente. Então, a primeira coisa é desenvolver essa habilidade de olhar para dados de uma maneira diferente. Um passo atrás, né? Olhar primeiro antes de comentar. Porque geralmente a gente costuma ter o vício, né, de usar os dados para nos defender. Então, a gente usa o relatório para isso. Perfeito. E quais mais dificuldades você percebe que as empresas se encontram nessas etapas? Tipo, eu quero começar a ser data-driven, estou começando a olhar dados, quais essas dificuldades estão mais presentes? Geralmente começa por investigar a complexidade técnica. Ao invés de ir lá para a prática, como eu acabei de dar um exemplo, vai lá dizer o seguinte: não tenho o data lake pronto, eu não tenho ainda todas as ferramentas que eu preciso, nunca vai ter. Não tenho todas as fontes de dados que eu quero, nunca vai ter. A verdade é que a prática analítica ela vai te fazendo responder as perguntas com os dados que tu tem e complementando aqueles que são fundamentais. Então, eu acho que a principal complexidade é a gente fazer uma conversa disso técnica, quando na verdade ela é uma conversa analítica. Tem uma diferença muito grande, porque o técnico, ele é importante, tá? Ele vai produzir o código, ele vai fazer o software, mas a gente está falando de usar isso no dia a dia de negócio. Então é para um outro grupo. Então é sobre uma habilidade de lidar com a informação e não sobre a produção desse código técnico. E a gente tem que diferenciar bem isso, né? Então os dois profissionais são importantes. Só que as habilidades analíticas é para todo mundo. E a técnica é um grupo específico, especialista. Perfeito. Uma dúvida que eu tenho bastante. A gente fala bastante de dados, de data-driven. É possível começar a ser mais analítico, ser mais data-driven, mesmo sendo uma empresa pequena, ou você tem tantas ferramentas, tantos dados, enfim, sem ter uma estrutura tão grande? Eu vi que na palestra você falou bastante sobre dashboard, sobre essas estruturas bem tecnológicas, mas é possível dar esses primeiros passos, mesmo com um básico, assim, com uma empresa pequena, sem tantos dados, sem tanta ferramenta? Hoje, quando a gente navega no Instagram, Facebook, Google, todos eles nos dão os dashboards. Eles estão lá à disposição. Só que o jeito que a gente usa isso ainda não é adequado. Eu quero dizer com isso, tá? Serve para qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer área de atuação. A questão é não ter o hábito de botar isso no dia a dia, porque a ferramenta está à disposição. Já te dá, né? Se tu usa o Excel na tua empresa, tu tem o Power BI plugado lá dentro para usar. O Power BI é uma das principais ferramentas de visualização de dados. Então é muito mais sobre desenvolver a habilidade, o costume de olhar para os dados, o hábito de olhar para os dados, do que propriamente sobre uma técnica. Então serve para qualquer empresa, e principalmente para as menores, porque elas vão usar isso de uma maneira muito mais direta e efetiva do que a grande. Porque ela consegue aplicar no dia a dia e testar mais rápido. Uma das principais coisas que consegue fazer com esse mundo de dados é os laboratórios de experimentos de negócio. E numa empresa pequena é muito mais fácil prototipar uma hipótese do que eu fazer isso numa companhia grande. No site eu vi que você fala sobre o efeito Big Data, né, que tem bastante, enfim. Queria entender um pouquinho sobre o que seria, como isso está no nosso dia a dia, e também tem uma relação com Foxification, que é outro termo que a gente escuta bastante. O fato da gente ter uma abundância de dados no mundo, uma volumetria muito grande de dados no mundo, faz com que a gente precise criar filtros dessa informação, uma curadoria, né? E eu acho que essa conversa começa muito técnica anos atrás, dando muita ênfase para o Big Data e não entendendo que na verdade isso é um volume absurdo, que o que a gente precisa fazer é encontrar as melhores fontes e filtrar com curadoria aquelas que são mais importantes para a gente. E eu estou indo por esse lado para responder. Então o efeito disso, quando não tratado, é uma doença. A gente vai ser afetado por uma doença que é a intoxicação por consumo excessivo de informação. Eu não consigo mais selecionar as fontes adequadas, eu não consigo separar as variáveis que são importantes. E isso é o que o efeito Big Data causa quando a gente não lida com a informação de uma maneira mais adequada, não encontra as ferramentas certas, os pares certos para lidar com a informação. Então é um pouco disso, assim, a gente trouxe para dentro do universo de negócio o conceito de Big Data, mas não preparou as pessoas para serem data-driven. E aí
gente tem falado bastante sobre a importância de marketing, dos dados para o marketing, etc. Uma coisa que eu encontro no dia a dia de agência é como a gente consegue identificar como agradar robô, entre aspas, e pessoas. Porque em redes sociais a gente escuta muito, né? Usa X, hashtags, usa o texto mais curto, faz isso, faz aquilo, mas como a gente consegue encontrar esse meio termo de conseguir sim ser mais analítico, assertivo do lado de dados, de robô, mas também sem deixar o lado de pessoas que é tão importante para o marketing? Essa pergunta é muito legal, cara. Muito legal porque, sim, tá? Uma boa parte do que a gente está fazendo de marketing hoje, dentro da aplicação de marketing de melhoria orientada por dados, ela está beneficiando a entrega para máquinas e não para indivíduos. Então a pergunta é muito legal, tá? E eu acho que esse é um entendimento importante de que os dados, eles orientam, mas o que muda a linha de performance é a criatividade. Então, o processo criativo aplicado em cima de dados, ele é muito poderoso, principalmente quando coletivo. Mas a gente não pode achar que se eu ficar respondendo ou alimentando conforme o algoritmo recomenda, a analítica da própria ferramenta me recomenda, basicamente eu vou incrementar muito pouco cada degrau que eu subir. Se eu tiver um processo criativo que interferir no momento do dado, eu posso dar um salto muito grande. Então, a pergunta é legal pelo seguinte: eu preciso de alguém sempre observando essa evolução dos dados e que tome ação em cima disso. Se eu deixar só por execução máquina de maneira automática, eu vou ter um crescimento, mas ele vai ser ínfimo, não vai ser o suficiente para eu poder concorrer. Tá? Então eu acho que é sobre criatividade a resposta. Eu não tenho uma resposta definitiva, mas a pergunta é muito legal. Perfeito. Para fechar, a gente vai fazer um conteúdo especial sobre 2023 e para você, quais são a tendência ou as tendências que você enxerga, principalmente falando em dados, que a gente vai ficar de olho em 2023? No code, ou seja, cada vez menos necessidade de conhecimento técnico para usar recursos analíticos, aí no caso de visualização, dashboards, cada vez menos código para isso. Self-service analytics, basicamente isso se refere a todo mundo ser analista de dados, então a gente precisa aprender a lidar com essas ferramentas, dashboards que a gente tem à nossa disposição. E vou reforçar o pensamento analítico, tá? Porque na verdade é uma questão que a gente fala muito disso, isso parece ser uma coisa ativa, mas as pessoas ainda não entendem essa fusão do pensamento computacional e o poder do pensamento crítico com tanta informação. Então vou deixar ele também nessa linha, não é uma tendência no sentido de que é algo novo, mas ele ainda é fundamental, ainda mais na nossa sociedade no momento que a gente ainda leva um tempo para desenvolver. Exatamente, isso leva a geração para virar, né? Então por isso que ela permanece como uma tendência ativa. Perfeito. Muito obrigado pelo tempo, desculpa te atrapalhar. Que isso, obrigado. Obrigado.